Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais decisivos nas provas de residência médica. Os distúrbios respiratórios do recém-nascido. Um tema quentíssimo. Sim. Recebemos um material de estudo fantástico, super focado nisso, e nossa missão aqui é extrair a essência, sabe? Aqueles detalhes que separam o acerto do erro. As dicas de ouro. Exato. Basicamente, vamos transformar essa montanha de informações em conhecimento que gruda na mente. Ok? Vamos desvendar isso. Perfeito. E para a gente ter uma ideia do peso desse tema, as estatísticas são muito claras. Os distúrbios respiratórios são quase 10% de tudo que cai em neonatologia. É muita coisa. É muito. E o mais impressionante é que, nos últimos 5 anos, 2 condições dominam completamente o cenário. A Síndrome do Desconforto Respiratório, a SDR. E a taquipneia transitória do recém-nascido, até TRN. Exatamente. Juntas, elas são 74% das questões. Ou seja, dominar essas duas é praticamente garantir as questões do tema. Então o foco está bem claro. Vamos começar pelo momento mais crítico de todos. Os primeiros minutos de vida. É uma mudança de cenário absurda, né? Total. O bebê sai de um ambiente aquático com o pulmão cheio de líquido e, de repente, precisa respirar ar. Para que essa mágica aconteça, 3 coisas precisam funcionar perfeitamente. Quais seriam? O pulmão tem que estar bem desenvolvido, as vias aéreas livres e, claro, o cérebro tem que mandar o comando certo para respirar. E a gente monitora essa transição muito de perto. A frequência respiratória normal de um RN fica ali, entre 40 e 60 por minuto. E a saturação de oxigênio, ela tem alvos específicos que mudam minuto a minuto. Ah, isso é importante. Muito. E um detalhe crucial para as provas. Ela deve ser medida de forma pré-ductal, ou seja, no bracinho direito, para avaliar a oxigenação que está chegando ao cérebro. Certo, antes de qualquer mistura de sangue que possa acontecer. Exatamente. A meta é começar em 70%, 80% e chegar perto de 90%, 95% depois de 10 minutos. Ok. Mas e quando essa transição engasga? O corpo do bebê grita por ajuda, né? E são esses sinais que as provas adoram descrever. Sim, os sinais clássicos. O batimento de asa de nariz, tentando abrir espaço para o ar entrar. O gemido na expiração. Que é uma tentativa de manter os alvéolos abertos. Isso. E as retrações no tórax, que mostram que ele está usando até uns músculos que não deveria para conseguir puxar o ar. O que é fascinante aqui é que não ficamos só no olhômetro. Existe uma ferramenta para quantificar esse esforço, para transformar essa observação clínica num número. O famoso boletim de Silverman-Anderson. O BSA. E esse é um daqueles scores que, nossa, caem direto. Ele avalia 5 coisas, né? 5 parâmetros bem visuais. Se a parte de cima do tórax afunda, se a de baixo afunda, se o osso externo afunda. A retração tifoide. Isso. E também se o nariz bate e se o bebê geme. Cada um ganha uma nota de 0 a 2. 0 é normal, 1 é discreto. E 2 é quando o sinal é bem óbvio, tipo um gemido que se ouve sem estetoscópio. Exato. E a soma te diz a gravidade. Até 3 é leve, de 4 a 6 é moderado e acima de 7 a coisa tá feia. É um desconforto grave. É uma daquelas escalas que parecem complexas no livro, mas que na prática, na beira do leito, se torna quase instintiva. Faz sentido. Depois de avaliar alguns bebês, você bate o olho e já consegue ter uma noção da gravidade. É uma ferramenta clínica muito, muito poderosa. Com essa base pronta, podemos ir para a estrela do show, a condição que mais aparece. A síndrome do desconforto respiratório. Ou... doença da membrana hialina. Isso mesmo. O material que a gente analisou até traz uma regra de ouro que eu achei fantástica. Ah, essa é clássica. É. Prematuro mais desconforto respiratório precoce. É igual a SDR até que a questão prove o contrário. Exato. Essa frase tem que estar piscando em neon na cabeça de quem está fazendo a prova. Com certeza. É quase um sinônimo. E essa regra é matadora para a prova. Mas eu fico pensando na fisiologia. Por que a prematuridade é a sentença quase certa para SDR? Qual é a peça que falta nesse quebra-cabeça? A peça que falta tem nome: surfactante.
Pense nele como o condicionador dos pulmões. Gostei da analogia. Uma substância é uma mistura de gordura e proteína produzida por células chamadas pneumócitos tipo 2. E a função dele é genial. Ele reveste os alvéolos por dentro e quebra a tensão da água que existe ali, impedindo que eles colhem um no outro quando o bebê solta o ar. Sem surfactante, cada expiração faria os alvéolos murcharem como balões vazios. Seria preciso uma força imensa para enchê-los de novo a cada respiração. E o pulo do gato é que essa produção só engrena de verdade lá pela 35ª semana de gestação. Então, um bebê que nasce antes disso simplesmente não tem a matéria-prima. Exatamente. A falta de surfactante é o gatilho. A partir daí, é um efeito dominó. Uma cascata de problemas. Perfeito. O alvéolo fecha, o que a gente chama de atelectasia. Vários alvéolos fechados fazem a troca de gases ser péssima, levando à falta de oxigênio. O pulmão fica duro, sem complacência. Exigindo um esforço brutal da criança. Brutal. E tudo isso gera uma resposta inflamatória que só piora o quadro. É um ciclo vicioso. Entendi, a fisiopatologia faz todo sentido. E isso me leva a uma coisa que eu achei contraintuitiva no material. Ele lista os fatores de risco que são claros. Prematuridade, mãe diabética, asfixia. Mas depois lista fatores de proteção. E entre eles estão coisas como hipertensão materna e crescimento intrauterino restrito. Peraí, como algo que é um estresse, algo negativo, pode acabar protegendo o pulmão do bebê? Parece um paradoxo, né? Totalmente. Mas é um paradoxo fascinante da biologia. A teoria é que essas condições de estresse crônico dentro do útero funcionam como um alerta para o feto. Um alerta. Sim, o corpo dele entende que o ambiente não está ideal e que ele pode precisar sair antes da hora. Em resposta a esse estresse, o organismo fetal acelera a produção de corticoides endógenos. Os hormônios que amadurecem os pulmões. Exatamente. Eles comandam a maturação e a produção de surfactante. É como se o feto fizesse um intensivão de preparação para a vida extrauterina. Uau! Então o estresse agudo, como asfixia no parto, é ruim. Mas o estresse crônico, de certa forma, treina o pulmão. Isso. Isso explica por que o fator de proteção mais importante que a gente tem é justamente dar corticoide para a mãe antes do parto prematuro. Estamos imitando esse mecanismo. Perfeitamente colocado. E sabendo de tudo isso, o diagnóstico numa questão de prova vira a montagem de um quebra-cabeça. Você junta as peças, a história do prematuro, o exame físico. Com aquela respiração quase inaudível, porque o ar não entra direito. Exato. E a gasometria, mostrando a falta de oxigênio e o acúmulo de gás carbônico. Mas a peça final, a que confirma tudo, é a imagem do raio-x, certo? A descrição é muito específica. Sim, a imagem é a assinatura da doença. O nome clássico é padrão em vidro moído ou retículo tranular. Na prática, o pulmão perde a aeração e fica com uma aparência esbranquiçada, opaca. E o sinal clássico? O sinal clássico que realmente fecha o diagnóstico são os broncogramas aéreos. Explica melhor. Imagina que os pulmões estão brancos porque os alvéolos colapsaram. Os brônquios, que continuam cheios de ar, aparecem como galhos de árvore escuros contra um fundo de neve. Galhos de árvore contra um fundo de neve? Essa analogia é ótima, nunca mais vou esquecer. Quando você vê isso, seu cérebro tem que gritar SDR. E como a gente trata? Imagino que a chave seja dar o surfactante que está faltando. Exato, mas não só isso. A primeira medida, muitas vezes, é mecânica. Usamos o CPAP. Pressão positiva contínua nas vias aéreas. Isso, é basicamente um fluxo de ar que gera uma pressão positiva e não deixa o alvéolo fechar na expiração. Funciona como um andaime para o pulmão. Um suporte. Um suporte. E aí sim, se isso não for suficiente, entramos com um surfactante exógeno direto na traqueia do bebê. A técnica moderna para isso é o Ensure. E-N-S-U-R-E. Intubar, aplicar o surfactante e extubar rápido de volta para o CPAP para minimizar o trauma da ventilação invasiva. Isso nos leva a uma complicação séria. A displasia broncopulmonar, a DBP. O material descreve como uma lesão crônica,
que exige oxigênio por mais de 28 dias. E aqui parece que a gente entra em outro paradoxo, não? Sim, e este é talvez o paradoxo mais trágico da neonatologia moderna. Por quê? Porque as mesmas intervenções que usamos para salvar essas vidas incrivelmente frágeis nos primeiros dias, o oxigênio, a pressão da ventilação, podem se tornar a fonte de uma doença pulmonar crônica para a vida toda. Nossa. O pulmão imaturo é agredido por essa terapia necessária. Isso gera inflamação, fibrose e interrompe o desenvolvimento normal. É um fardo muito pesado. Certo, então o cenário da SDE está bem desenhado. Um pulmão prematuro, seco, que não consegue ficar aberto. Mas nem todo desconforto respiratório vem da falta de algo. Às vezes, o problema é o excesso. O que nos leva diretamente ao seu principal diagnóstico diferencial. A famosa TTRN. Exatamente. Se a SDR é a doença do pulmão seco, a taquipneia transitória do recém-nascido, ou TTRN, é a doença do pulmão úmido. A fisiopatologia é completamente diferente. Totalmente. Aqui, o problema é um atraso na absorção daquele líquido que preenchia os pulmões do feto. Durante o trabalho de parto, a compressão do tórax no canal de parto e as alterações hormonais ajudam a expulsar e absorver esse líquido. Mas, em alguns casos, esse processo é mais lento. E o fator de risco clássico que sempre aparece nas questões é a cesárea eletiva, certo? Aquela marcada. Esse é o cenário perfeito para a TTRN. O bebê não passa pelo espreme do canal de parto e não recebe os sinais hormonais do trabalho de parto, então o pulmão nasce mais encharcado. E o quadro clínico reflete isso. Sim, é um bebê geralmente a termo ou prematuro tardio, com um desconforto mais leve, mais focado na taquipneia, na respiração rápida, e o mais importante, é transitória. O nome já diz. O quadro melhora sozinho em 24 a 72 horas, conforme o corpo finalmente absorve o líquido. E o raio-x, para contrastar com os galhos na neve da SDR, como ele se parece? Se na SDR vemos um pulmão opaco, na TTR vemos um pulmão congestionado, cheio de líquido. Os sinais são aumento da trama vascular, congestão no meio do tórax e o achado mais clássico, A cisurite. a famosa cisurite, que é o líquido preso nas dobras do pulmão. É uma imagem bem menos dramática e o tratamento é apenas de suporte. Um pouco de CPAP talvez, até a natureza seguir seu curso. O contraste ficou perfeito. Ok, vamos colocar esse conhecimento à prova. O material tem umas questões ótimas. A primeira é bem direta. Olha só. Manda. Os recém-nascidos prematuros que não possuem quantidades adequadas de surfactante. O que acontece com a tensão superficial alveolar e a complacência pulmonar, respectivamente? Essa vai no coração da fisiopatologia. Vamos pensar. O surfactante serve para reduzir a tensão superficial. Se ele falta... A tensão superficial fica aumentada. Exato. E se os alvéolos ficam colando, o pulmão fica rígido, duro. Ou seja, a complacência fica reduzida. Então, aumentada e reduzida. Perfeito. A questão testa a lógica pura da doença. Se a função é diminuir, a falta aumenta. Simples assim. Vamos para a próxima, um caso clínico. Adoro. RN de 27 semanas, 890 gramas, reanimado em sala de parto. Na UTI, a radiografia mostra infiltrado retículo granular bilateral difuso e broncogramas aéreos. Pede a alternativa correta. Esse é um caso de livro, não deixa nenhuma dúvida. Não mesmo. Prematuro extremo com a radiografia clássica de SDR. A alternativa correta é a que diz que ocorre por imaturidade e deficiência de surfactante do pneumócito tipo 2 e o tratamento envolve surfactante exógeno. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos-chave são: SDR é sinônimo de prematuridade e falta de surfactante, com raio-x do pulmão seco e branco. certo. Já a TTRN é a doença do pulmão úmido, do excesso de líquido, geralmente em bebês maiores, com um quadro que se resolve sozinho. A mensagem central é essa, então. É essa. Se você entende a fisiopatologia, o porquê das coisas, você não precisa decorar. Você deduz o quadro clínico, os fatores de risco, a imagem, tudo.
O raciocínio clínico. Exatamente. O raciocínio que diferencia um pulmão que não abre de um pulmão que está encharcado é a chave para acertar qualquer questão sobre o tema. Uma conclusão perfeita. E para deixar uma reflexão final com base em tudo que a gente discutiu, o nosso material, por ser por uma prova, foca muito no que fazer depois que o bebê nasce com problemas. No tratamento. Isso. Mas pensando no quadro geral, na saúde pública, a gente viu que a prematuridade é a causa raiz da SDR e de suas complicações terríveis, como a DBP. A pergunta que fica é: Uma boa pergunta. onde o foco principal da pesquisa e do investimento deveria estar? Em desenvolver tecnologias ainda mais avançadas para tratar bebês cada vez menores, ou em estratégias muito mais eficazes para, em primeiro lugar, evitar que tantos partos prematuros aconteçam?